noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso culto desta noite, começando também já aí mês de setembro. O ano está passando rápido aí, nós estamos chegando quase ao fim do ano. Nós vamos agradecer ao Senhor pela semana, vamos agradecer a Deus pelo privilégio e a oportunidade que Ele nos dá de podermos estar reunidos aqui nesta noite, entregando o nosso coração, todo o nosso culto, louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos orar nesse momento, colocando então o nosso coração na presença do Senhor. Pai, eu te louvo, Senhor, e te agradeço, ó Deus. Te agradeço por mais um dia de vida que o Senhor nos concede na tua presença. Te agradeço, ó Pai, pelo manifestar, ó Deus, e derramar a tua misericórdia, ó Pai, sobre as nossas vidas. Misericórdia esta, ó Pai, que tem se renovado a cada manhã, ó Deus. Cada manhã o Senhor tem nos dado a oportunidade de viver mais um dia para a glória e louvor do teu santo nome. E te agradeço, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede aqui nesta noite, de podermos nos reunir, ó Pai, nesta casa de oração e adoração ao teu santo nome, como igreja, como corpo, como família do Senhor, para juntos, ó Deus, exaltarmos o teu nome. Exaltarmos o Senhor, ó Deus, pela tua grandeza e pela tua majestade. Exaltarmos o Senhor, ó Pai, pelas bênçãos que o Senhor, ó Pai, tem derramado sobre as nossas vidas, pela tua graça e pelo teu amor. Recebe, ó Deus, todo o nosso louvor, recebe toda a nossa adoração, Pai. Nós colocamos o nosso coração diante do teu altar e pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, a direção do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, em tudo que nós viemos a fazer aqui nesta noite, nos louvores, ó Pai, nas orações e principalmente, ó Deus, na palavra que será ministrada, que o Senhor fale aos nossos corações, que estejamos com os nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor, ó Pai, tem a tratar conosco aqui nesta noite. Ó Deus, nós colocamos, ó Pai, a nossa vida diante das tuas mãos, pois ela te pertence, e, ó Deus, entregamos o nosso culto, ó Pai, diante do Senhor. E tudo isso nós o fazemos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Bem, meus amados, quero convidá-los a abrir suas Bíblias, o Salmo de número 33. Salmo de número 33. Esse salmo é um hino de louvor a Deus que governa todas as coisas, com sabedoria, com justiça e também com amor. Salmo de número 33 diz assim: exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvado. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos, no saltério de 10 cordas. Entoai um novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por suas palavras se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Temam o Senhor toda a terra, temam todos os habitantes do mundo. Pois Ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações, e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, e contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra ao valente. O cavalo não garante vitória a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam da sua misericórdia, para livrar-lhes da alma a morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor,
a tua misericórdia, como de ti esperamos. Quero repetir aqui o verso 12 que diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Amém. Que bom a gente ter um Deus que supre as nossas necessidades. Nada nos falta. Primeiramente porque Deus, Ele é tudo para nós e também é aquele que realmente sustenta as nossas vidas. Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, um texto muito conhecido, diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esta foi uma aliança que Deus fez ali com o povo de Israel, depois que Salomão ele ali terminou o templo e o consagrou diante do Senhor. E Deus respondeu a oração de Salomão, trazendo justamente a ideia de que Deus é quem nos abençoa quando nós nos humilhamos, quando nós oramos e verdadeiramente buscamos a face dele, nos convertendo dos nossos maus caminhos. E Deus tem exercido, irmãos, a sua misericórdia sobre as nossas vidas e sobre a vida daqueles a quem nós temos apresentado diante do Senhor. Nós temos orado aqui, estivemos orando pela vida do seu amigo, tio da Simone. Graças a Deus, ele está bem. A Simone compartilhou, inclusive, lá no grupo. Foi um milagre da parte do Senhor ali, diante do estado grave em que ele se encontrava. Então, Deus teve misericórdia da sua vida. Nós oramos para que haja não apenas a cura física, mas também, é claro, a espiritual, a salvação da sua alma. Também estivemos orando pelo Marcos, o irmão do irmão Di, também já está bem, graças a Deus, vai ter um acompanhamento agora do cardiologista. Vamos pedir que o Senhor continue abençoando ali a vida dele. Vamos continuar orando pelas famílias da igreja e vamos orar, é claro, irmãos, pelo nosso país. A mensagem desta noite eu vou tratar um pouquinho sobre algo relativo ao dia 7 de setembro, muitas expectativas em relação a esse feriado, mas nós precisamos orar pelo nosso país, orar pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes, o que, aliás, é o que a Bíblia nos ordena fazer. Orar pelas nossas autoridades. Eu compartilhei, inclusive, ali no grupo da igreja, uma palavra do pastor Luiz César, que é o presidente da nossa denominação, uma palavra muito propícia, relativa justamente a esse dia 7 de setembro, onde há muitas expectativas dessa movimentação que a gente tem visto aí através das mídias televisivas e também das redes sociais. E se você tem algo a apresentar agora diante de Deus, coloque isso na presença do Senhor, coloque isso no altar dele, crendo na sua providência, no seu agir e no propósito que ele tem em cumprir na sua vida. Vamos orar nesse momento, agradecendo e também apresentando diante de Deus as nossas vidas e também, é claro, a vida daqueles a quem nós queremos que o Senhor esteja aí estendendo a sua graça e a sua misericórdia. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela sua boa mão, Pai, que tem se estendido sobre a vida da tua igreja, sobre o teu povo, e sobre a vida daqueles, ó Pai, a quem nós temos apresentado diante do Senhor. Pessoas que, ó Deus, que estão passando por dificuldades, necessidades, e o Senhor, ó Pai, pela tua graça e misericórdia, tem entrado com providência sobre as suas vidas. Nós agradecemos, ó Pai, ó Deus, pelo manifestar, ó Deus, da tua graça sobre a vida, ó Pai, do Senhor Agemir. Ó Deus, que o Senhor continue operando no seu coração. Além, ó Pai, da cura física, que haja ali a cura espiritual, a salvação da sua alma. Que o Senhor esteja ali, ó Deus, operando na sua vida, na vida da sua família, ó Deus. Que o Senhor continue ali, ó Pai, manifestando o poder do teu Espírito Santo, ó Deus, e a tua vontade, ó Deus, sobre a vida do seu Agemir.
Também te agradecemos pela vida do Marcos, por derramar, a Deus, da tua graça sobre ele. Pedimos que o Senhor continue abençoando, a Deus, a sua saúde, a sua família, esse acompanhamento que ele estará fazendo junto ao cardiologista. Que o Senhor continue, a Deus, também, ó Pai, falando ao seu coração e tratando com a sua vida, ó Deus. Ó Pai, nós colocamos cada família aqui apresentada diante do Senhor. O Senhor que conhece, ó Deus, cada coração, sabe de cada necessidade, cada pedido, ó Deus, que está sendo neste momento, ó Deus, colocado diante da tua presença. Nós clamamos, ó Deus, porque nós reconhecemos que sem ti nada somos. Pai, nós somos totalmente dependentes do Senhor. O Senhor quem sustenta as nossas vidas, o Senhor quem nos guarda, o Senhor, Pai, quem entra com a tua provisão. Ó Deus, por isso nós pedimos que o Senhor, ó Deus, esteja derramando da tua graça e misericórdia sobre a vida do teu povo. A sabedoria e o conhecimento, ó Deus, da tua palavra sobre a vida de cada um. Para que possamos ter, ó Deus, um entendimento, entender, ó Pai, como diz a tua palavra, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do teu amor, ó Deus, sobre as nossas vidas. O Senhor, ó Pai, que faz muito mais além daquilo que nós imaginamos em nosso coração, é capaz, ó Deus, de fazer muito mais além daquilo, ó Pai, que nós pedimos ao Senhor. E tudo isso é fruto, ó Deus, do teu mover, ó Pai, da tua graça sobre as nossas vidas. Por isso, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, cada família representada. Esteja estendendo, ó Deus, as tuas mãos. Oramos pelo nosso país, ó Deus, nessa situação, ó Deus, conturbada, Pai, que nós estamos vivendo, tanto economicamente quanto politicamente. Ó Deus, nós intercedemos pelos nossos governantes, para que o Senhor lhes conceda a sabedoria e discernimento, para que eles possam reconhecer, ó Deus, que eles estão ali no poder, ó Deus, porque o Senhor os colocou naquele local. O Senhor, ó Pai, lhes deu essas responsabilidades para que eles possam governar, ó Deus, este país. Por isso, ó Deus, nós entregamos nas tuas mãos estas vidas. Sabemos que há muitos ali que não te conhecem, muito menos te reconhecem como o Senhor. Mas é o Senhor, ó Deus, que está no controle de todas as coisas. E nada acontece, ó Deus, sem o teu propósito, sem o teu querer. Por isso, ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus, pelo nosso país, pedimos pelos nossos governantes, pela nossa nação, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor manifesta, Pai, o teu propósito em tudo isso. E, ó Deus, traga tranquilidade ao nosso coração, para, Deus, descansarmos no Senhor, entendendo, ó Pai, que o Senhor governa, Pai, soberano sobre tudo, sobre todos. O Senhor, ó Deus, é quem é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É a Ti, ó Pai, que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Eu queria chamar aqui à frente a irmã Marta. Ela tem um aviso aí para passar para as irmãs. Graça e paz, irmãos. Com muita alegria, com muito prazer, que a gente vamos continuar com o nosso trabalho com mulheres. E realmente é uma bênção. Mais um sábado, próximo sábado, você é a nossa convidada. Você pode pegar comigo ou com a Luciene o convite, traga uma amiga. E o nosso tema é Conversando Comigo Mesmo. Salmo 42:5 diz: Por que está tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a tua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Eu sei que a gente tem passado por momentos que não é fácil. O Brasil está em guerra, né? Mas eu creio que o soberano, o poderoso, está controlando todas as coisas. E é nele que precisamos descansar. Mas aqui nós vamos ter um tempo de comunhão, um tempo de comunhão com a palavra de Deus, onde vamos estar cantando, conhecendo umas às outras, compartilhar uma comidinha gostosa. Então você é nossa convidada especial.
Eu conto com a sua presença. Aproveite para evangelizar outras mulheres, não é? O mundo está carente da salvação em Jesus Cristo. Então, eu conto com você para pegar o convite. E eu quero muito agradecer ao pastor, porque ele tem ajudado, apoiado ao Ministério de Mulheres. Toda essa arte é dele, né? Essa arte boa, né, pastor? Ele realmente tem sido aquele que tem nos acompanhado. Nós não estamos soltas, né? Nós estamos juntos como igreja. Então pegue comigo e com a Lu. Não deixe, não vai embora. Se quer ir embora rapidinho, não tem problema, mas antes pegue conosco o convite, tá? Vai ser realmente uma bênção a presença de vocês. Obrigada. Muito bem, está feito aí então o convite às mulheres da igreja, mais um encontro de mulheres. No último encontro nós tivemos aqui 26 mulheres presentes. Contamos então aí com a presença das mulheres que têm aí nos apoiado e têm nos ajudado nesse ministério. Lembrando que você que está aqui já foi convidado, então o convite é para que você possa convidar mais alguém. Depois também nós temos compartilhado aí nas redes sociais. Aproveita e compartilha com seus contatos, convidando aí as pessoas, as mulheres para que estejam conosco aí nesse dia, que tenham um dia aí proveitoso de adoração, de comunhão e, é claro, de uma palavra de bênção para a sua vida. Eu queria aqui passar 2 recadinhos também rapidamente para os irmãos. As quintas-feiras, como os irmãos sabem, nós temos tido ali realizado os nossos estudos bíblicos online, onde nós estamos estudando ali, confrontando-se à luz da palavra de Deus. Eu creio que tem sido um momento muito proveitoso e de um aprendizado muito grande, pelo menos para mim tem sido. E essa quinta-feira nós estudamos um tema muito importante para a comunhão da igreja. Nós falamos sobre a resolução de conflitos e a importância do perdão. Eu até destaquei ali 2 frases que eu achei muito interessante quando eu estava preparando esse estudo, e a primeira delas é que o perdão, ele não dá aquilo que a pessoa merece, mas sim aquilo que a pessoa precisa. Graça e misericórdia. É isso que o perdão nos concede. Ele não dá o que a pessoa merece, mas dá realmente aquilo que a pessoa precisa. E hoje eu compartilhei, ontem, não me lembro agora, uma frase também, falando justamente que o perdão, ele não tem preço nenhum para aquele que recebe. Ele é gratuito, mas ele tem um alto custo para aquele que dá. Haja visto aquilo que Deus fez por nós através do Filho Jesus. Nós não pagamos nada para receber o perdão de Deus sobre as nossas vidas, mas Ele teve um preço para o Senhor. Então, quando nós perdoamos, nós também pagamos o preço. Quem recebe não paga nada, mas quem perdoa paga um alto preço para isso, para que realmente a pessoa possa ali receber essa graça e misericórdia sobre a vida dela e, é claro, nós também sermos abençoados sobre as nossas vidas. Se você não tem nos acompanhado, todas as quintas-feiras no nosso canal ali no YouTube, nós temos feito a transmissão dos nossos estudos bíblicos. E às terças e quintas-feiras, para aqueles que também nos acompanham no canal, nós estamos com uma nova série ali de podcasts. Nós terminamos a série ali sobre os métodos de estudo bíblico. Iniciamos uma série agora falando sobre a importância ali das disciplinas espirituais em nossa vida. Os primeiros agora falamos sobre a questão realmente de você dedicar tempo a ler, meditar e aplicar a palavra de Deus na sua vida. Falamos sobre a prática da oração e vamos continuar ali tratando outras disciplinas espirituais para o nosso crescimento, também para a nossa edificação. Então, todas as terças e quintas-feiras também ali no nosso canal, a partir das 3 horas, geralmente, já está disponível esses podcasts, que são pequenos áudios gravados para a sua edificação e para o seu crescimento diante do Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, semana passada nós finalizamos
a nossa série de mensagens ali, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E nós já estamos preparando aí uma nova série de mensagens para que a gente possa então continuar crescendo também na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu não vou começar esta série hoje, vou começar ela na semana que vem. Hoje eu quero trazer uma mensagem específica, em virtude, é claro, do dia aí que se aproxima, que é o dia 7 de setembro. E eu coloquei justamente o tema dessa nossa mensagem nesta noite, um grito de liberdade. Então eu quero convidá-los aí a abrirem no Evangelho de João, capítulo 19. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, diz: Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Agora, volta um pouquinho aí, no capítulo 8 do Evangelho de João, capítulo 8, vou ler aqui a partir do verso 31 até o verso 36. João, capítulo 8, do 31 ao 36, que diz: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amados irmãos e irmãs, como eu disse, há um alvoroço nas mídias sociais e também nas mídias televisivas referente a esse dia 7 de setembro, o dia em que se comemora a independência do Brasil. Apesar de que, historicamente falando, o Brasil nunca deixou de ser livre, pois ele sempre ficou sujeito, por meio de acordos políticos e econômicos, a países estrangeiros. Mas o grito que foi dado ali, às margens do Ipiranga: independência ou morte. No dia 7 de setembro de 1822, irmãos, foi, segundo consta, uma declaração da libertação política do Brasil da corte ali de Portugal. O Brasil teria então se tornado independente do seu colonizador, que era Portugal, mas na verdade ele continuou sendo governado por eles na pessoa do imperador Dom Pedro I. A grande verdade é que no papel o Brasil era livre, mas na prática ele continuava escravo das elites. E essa falta de sintonia entre aquilo que as leis prescrevem e aquilo que realmente é na realidade continua até hoje. Liberdade, é isso que as pessoas procuram. Porém, essa liberdade ela só funciona desde que o outro se sujeite à minha lei. Há, na verdade, aqui um jogo de interesses, irmãos, por trás dessa falsa liberdade que é propagada e difundida hoje em dia. Mas uma coisa é fato: nós sabemos que a verdadeira liberdade ela não está na política. A verdadeira liberdade ela não está na economia ou até mesmo na religião como instituição organizada. As pessoas elas continuam escravas, irmãos, não do corpo,
mas elas continuam escravas na sua alma. No entanto, a liberdade da alma já foi conquistada. A liberdade da alma já foi conquistada e também foi declarada por um grito que mudou o destino e a história da humanidade. E esse grito, irmãos, não veio de alguém que fosse visto como digno de realeza, alguém que gozava de privilégios de um soberano, embora, é claro, a sua figura ali à época não representasse isso. Nós sabemos que ali estava aquele que iria se assentar no trono e passaria então a governar o mundo todo, conforme o próprio apóstolo Paulo nos diz aqui na carta que nós estivemos ali meditando, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 9, onde diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, naquele momento, Jesus não era visto como um rei. Naquele momento, Jesus não era visto como alguém que era digno de uma realeza. O seu grito de liberdade não foi feito ali de forma gloriosa, mas foi debaixo de vergonha, foi debaixo de desprezo. O grito que foi dado, não às margens do rio Ipiranga, mas foi dado no monte, o monte que remete à morte, pois a palavra que denomina esse monte é Gólgota, que significa Calvário, e a própria palavra em si remete à ideia de um lugar de grande sofrimento. E esse grito também não parecia ser um grito para a liberdade ou por liberdade, mas sim um grito de um desejo cumprido, algo como cumprir o papel para o qual eu fui enviado. E que grito então era este? Seria a independência ou morte? Não. O grito foi: está consumado. Estas foram as últimas palavras de Jesus ali na cruz. Está consumado. A versão original diz: está pago, está feito, está concluído. Por isso que o grito não seria pela liberdade em si, mas sim: eu cumpri com o propósito para o qual eu fui enviado. Eu cumpri com o papel que o Senhor me designou. E ali no Calvário, há mais de 2000 anos, Jesus então declarou a vitória. A vitória não sobre poderes políticos ou econômicos, mas sobre a morte. Ali Jesus declarou a vitória sobre a morte, trazendo assim a verdadeira independência, irmãos, sobre a vida de todos, e não apenas de um país, mas de toda a humanidade que viria a crer nele. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 55 e 57, Paulo diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? É interessante que o aguilhão aqui era uma peça de ferro pontiaguda que era encaixada numa vara comprida, e eles usavam para ficar cutucando os bois, para que eles ali obedecessem, para disciplinar esses bois com essas espetadelas do corpo dos animais, algo que era feito justamente para causar dor e sofrimento. Então Paulo usa aqui essa figura dizendo: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, meus irmãos e minhas irmãs,
para você poder viver essa liberdade que foi conquistada por Cristo ali na cruz, você precisa adotar algumas mudanças na sua vida. Mudanças essas que são primeiramente promovidas pelo próprio Deus, e mediante ali a ação do Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo do Senhor. Então essa mudança que nós devemos buscar não é uma mudança gerada por nós mesmos, é uma mudança gerada pelo próprio Deus em nosso coração. Quando o Espírito então ele ilumina o nosso entendimento para que a gente possa entender, para que a gente possa compreender essa mensagem, a mensagem que nós conhecemos como o Evangelho ou as boas novas da salvação. E nós então respondemos a ela reconhecendo o nosso estado de pecaminosidade e a necessidade de ser salvo. Salvo no sentido de ser liberto do medo da morte. E agora então, capacitados pelo Espírito, nós precisamos agir em submissão e obediência à palavra de Deus. O que nós vamos aprender aqui nesta noite é que a verdadeira liberdade, ela traz consigo o preço de viver debaixo da obediência ao governo de Deus. No dia 7 de setembro, irmãos, muitos brasileiros, pelo que tem sido divulgado aí nas redes sociais e nas mídias televisivas, sairão às ruas. Sairão às ruas em busca de um ideal de liberdade que a democracia nos traz. E lutar por esses direitos como cidadãos diante de tanta corrupção que nós estamos vendo, de tanta manipulação que está sendo promovida. Porém, se nós analisarmos bem a fundo, nós veremos que essa luta não é pela liberdade. É um conflito de interesses políticos que o nosso país está vivendo. As pessoas sairão à rua não para lutar pela democracia, não para lutar pela liberdade, mas sim para lutar pelos seus interesses políticos. Mas não é disso que eu quero falar aqui nesta noite. A verdade é, e quanto a Cristo, que tipo de mudanças Ele exige para que nós possamos andar em liberdade de vida, em verdadeira liberdade de vida? Qual deve ser o nosso posicionamento em relação ao sacrifício que Ele fez ali na cruz? Sacrifício este que nós acabamos aqui de celebrar, trazendo à memória através da ceia do Senhor. Se nós voltarmos ali para João, capítulo 8, Jesus aqui, ele delineia para nós o compromisso que nós devemos assumir para desfrutar então dessa liberdade que Ele quer nos dar. Diante do seu grito ali na cruz, não pela independência ou morte, mas de um dever cumprido. A primeira exigência que Ele requer de nós é compromisso com a sua palavra. Aqui no verso 31 de João capítulo 8 disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Permanecer em Cristo significa andar continuamente em obediência à sua palavra, é seguir as pegadas de Jesus. Em todo o seu ministério, Jesus ele sempre confrontou as pessoas para que elas tivessem um estilo de vida que venha a refletir os valores do reino de Deus. Jesus veio trazer para nós o reino de Deus,
E todos aqueles que querem então entrar nesse reino, primeiramente eles entram mediante a aceitação, o reconhecimento do sacrifício de Cristo ali na cruz. E depois então existem as exigências, os compromissos que nós devemos ter para então viver esse reino em nossas vidas. No sermão ali das bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, Jesus nos mostra os verdadeiros valores do reino de Deus. Se nós formos ali para Mateus capítulo 5, Jesus aqui ele mostra para nós quais são os valores do reino de Deus. Aqui no versículo 10 e no versículo 12, ele mostra que é a alegria nas tribulações. Diz aqui: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Ser alegre diante das tribulações, ser um exemplo de vida para outros. Aqui no versículo 13 até o versículo 16 ele vai dizer: vós sois o sal da terra, ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Compromisso com a palavra. Aqui no verso 17 em diante, ele vai dizer: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus nos fala aqui sobre o poder das intenções. A partir do versículo 21, ele diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Compromisso com a pureza sexual, pois a partir do versículo 27 ele vai dizer: ouvistes que foi dito, não adulterarás? Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca ou lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Fidelidade e honra. A partir do verso 33 ele diz: também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu por ser o trono de Deus, e nem pela terra por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim ou não,
o que passar disso vem do maligno. E ele também fala de perdão e amor incondicionais, pois no verso 38 ele diz: ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais aos perversos, mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Esses são os compromissos dos valores do reino de Deus. Se nós queremos fazer parte desse reino, nós temos que andar de acordo com esses valores em nossas vidas. A proposta de Jesus aqui, meus amados irmãos e irmãs, é muito simples e muito prática. Ele disse aqui em João 8,32: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então permaneça na palavra de Deus e seja discípulo de Jesus. Em João 14,15 ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Guardar ali traz o sentido de obedecer. Se vocês realmente amam a Jesus, vocês obedecerão aos seus mandamentos. Vocês terão compromisso com a sua palavra. E eu digo a vocês, está cada vez mais difícil fazer isso, irmãos. O mundo está caminhando cada vez mais para a perdição. Nós temos visto isso. Nós temos presenciado isso. Se você começa agora a olhar ali os comerciais de televisão, os filmes, novelas e até mesmo livros que estão sendo escritos, todos eles estão implantando esse conceito e mentalidade de um mundo liberto, de um mundo onde as pessoas devem viver de acordo com os seus desejos e com as suas vontades. Está cada vez mais difícil você viver compromissado com a palavra de Deus. Mas essa é uma exigência que Jesus tem para nós. A segunda coisa é o compromisso com a verdade que liberta. Pois aqui no verso 32 até o 34 ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes, tu sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Aqui nesse mesmo Evangelho, no capítulo 14, versículo 6, Jesus declarou que Ele é a verdade. Ele é a verdade. Por isso que estar em Cristo significa caminhar na verdade da palavra de Deus, para que você possa desfrutar da verdadeira liberdade que Ele nos proporciona. Muitas pessoas, irmãos e irmãs, vivem presas, não em prisões de grades e de paredes, mas elas estão presas nos seus pecados. E essa é a pior prisão que existe na vida de uma pessoa. Não é estar atrás de uma grade. A pior prisão é a prisão do pecado. O pecado que as domina e as leva a cometer e fazer coisas que só fazem destruir a vida delas. E existem muitos que vivem na escravidão das drogas e dos vícios. Como eu já compartilhei aqui com os irmãos, trabalhei durante 4 anos dentro de uma comunidade terapêutica para dependentes químicos. E ali eu pude presenciar realmente o que o vício pode fazer na vida de uma pessoa, a degradação em que essa pessoa pode se encontrar.
É muito interessante, irmãos, porque ali eu pude perceber que o pecado faz fisicamente na vida de uma pessoa. Você, ali ao receber o que a gente chamava ali de um aluno, ao receber uma pessoa que estava buscando ajuda, ou que a família levou para que ele pudesse ser ajudado, a pessoa ali chega num estado realmente degradante, deplorável. E depois, com o tempo que ele vai passando ali dentro, a gente vai percebendo ali a mudança física que vai acontecendo na pessoa. Uma vez teve um rapaz lá que ele passou por lá 5 vezes, só para os irmãos terem uma ideia. 5 vezes ele passou pela casa. E uma vez ele não estava aguentando nem mesmo ficar de pé. Eu tive que ajudá-lo a ir até as dependências ali para poder colocá-lo no canto, porque ele não parava em pé. E quando ele saiu dali, ele saiu um cara forte. Ele já tem lá os seus 50 anos. Ele saiu ali com muito vigor, mas ele chegou ali num estado que você fala assim, não é a mesma pessoa. E é isso que o pecado faz, irmãos. Pessoas que estão presas nos vícios, pessoas que estão presas no cárcere do medo, da depressão, da ansiedade, da amargura, do orgulho, até mesmo da vaidade. E isso tem atingido milhões de pessoas. Irmãos, a pior prisão é aquela que nos prende dentro de nós mesmos, e são os nossos pecados. Essa é a pior prisão que existe. Por isso que Jesus aqui ele responde, em verdade eu vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Em Romanos capítulo 6, verso 16, diz, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? E em 2 Pedro capítulo 2, verso 19, diz, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faça também servo. Irmãos e irmãs, a verdade da palavra de Deus, que revela na pessoa de Cristo a verdadeira liberdade, ele nos liberta do pecado, do medo e da morte, e nos faz viver em abundância de vida. É isso que Jesus veio trazer para nós: vida e vida em abundância. Compromisso com a verdade que liberta. Por isso que nós precisamos reconhecer e aceitar a verdadeira liberdade que está em Cristo. Pois aqui no verso 35 e 36 ele vai dizer: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa palavra verdadeiramente sereis livres, ou em algumas versões, em verdade eu vos digo, Jesus está dizendo assim, com absoluta certeza, vocês serão livres. Agora não pense que somos livres porque vivemos em uma sociedade democrática, onde você pode, de certa maneira, expressar as suas ideias e os seus princípios, porque nós temos visto que isso é uma grande mentira. A verdadeira liberdade, irmão, só pode ser conquistada através de Jesus Cristo. Não existe outro caminho pelo qual nós devemos seguir. Devemos lembrar que, como Jesus diz ali em João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Viver uma vida abundante, irmãos, não significa apenas ter a vida eterna.
mas é desfrutar realmente da paz e de uma vida alegre. Como nós aprendemos ali durante esses 8 meses, meditando e refletindo na carta de Paulo aos Filipenses, sobre o que é viver uma vida em alegria e contentamento. Uma pessoa que não tem temor das circunstâncias, não tem temor até mesmo da morte. Nós aprendemos ali com o apóstolo Paulo, que tinha suas expectativas, sim. Como nós vimos, o desejo dele era poder novamente visitar aquela igreja que tanto apoiou no seu ministério. Mas ele sabia que o seu fim também estava próximo. Por isso que ele disse: o morrer é lucro e o viver é Cristo. Deus veio nos dar paz e alegria. Você pode sofrer todo tipo de circunstâncias ruins na sua vida, mas ninguém pode roubar de você a maior alegria de todas, é de saber que Deus está do seu lado. Não importa qual é a situação, ninguém pode roubar a alegria de saber que Deus está do seu lado. Conforme o próprio salmista expressa ali: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. Nós descansamos em Deus, porque sabemos que Ele tem o controle de todas as coisas, que a nossa vida pertence a Ele. Irmãos e irmãs, a humanidade sempre procurou a liberdade. Porém, essa liberdade que a humanidade procurou, sempre a procurou de forma errada. Começou lá no Jardim do Éden, quando Eva, sugestionada ali pelo inimigo, ela resolveu comer do fruto proibido. E Adão consentiu com isso, também comendo do fruto proibido, pensando que eles teriam liberdade. No entanto, eles se tornaram escravos. Escravos de sua própria vontade, do seu desejo. Escravos de Satanás. E hoje existem muitas pessoas que estão vivendo assim, buscando a liberdade, mas no lugar errado, na pessoa. A verdadeira liberdade só existe em um lugar: em Jesus. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nesse dia 7 de setembro, os jornais irão noticiar o grito de liberdade de pessoas que na verdade estão ali em busca de seus interesses, defendendo o seu partido, tomando talvez o lado da direita ou da esquerda. Muitos sim, exercendo o seu direito de cidadania. Mas apesar dessa liberdade ser vital para a humanidade, ela sempre foi vítima de algum tipo de prisão. A liberdade que as pessoas procuram, na verdade, as aprisionam. Nós temos que entender que as cadeias, a escravidão, o autoritarismo político, a exploração sexual, limitação dos direitos fundamentais, dificuldade de lidar com os próprios sentimentos, ansiedade, angústia, medo ou qualquer outro transtorno, tudo isso só aprisiona a alma das pessoas, as deixam mais presas e não livres.
vidas. Você pode perder dinheiro, pode perder fama, pode perder emprego, você pode até romper um relacionamento, mas ainda assim preservar a sua capacidade de poder lutar e recomeçar. Mas recomeçar do jeito certo. Agora, se você perder, irmãos, a liberdade da sua alma, então ninguém mais poderá livrar você, a não ser eu. E esse um que se sujeitou a sofrer, a morrer, a padecer de uma forma cruel para nos dar liberdade. Um grito de liberdade, irmãos, não pela independência do país. Um grito de liberdade pelas vidas aprisionadas pelo pecado. É um grito de independência, sim, mas de independência do pecado, irmãos, mas de uma total dependência de Deus. Esse é o verdadeiro grito da liberdade. Não é independência ou morte. O verdadeiro grito da liberdade é: está consumado. Esse é o verdadeiro grito da liberdade. Jesus veio para que você pudesse viver uma vida de abundância aqui, agora e eternamente. É isso que Ele quer lhe dar. Então eu pergunto para você nessa noite: o que você está esperando para desfrutar da liberdade que Jesus quer lhe dar? O que você está esperando para desfrutar da liberdade que só Jesus pode lhe dar? Quais são os seus medos? Quais são os seus temores? As suas dúvidas? Nós estamos vivendo em um tempo de incertezas. Nós estamos vivendo em um tempo totalmente conturbado, que gera em nós, sim, uma certa preocupação com o que vai acontecer daqui para frente. Nesse dia 7 de setembro, possivelmente, nós veremos ali vários tipos de manifestações sendo realizadas na rua. Pessoas lutando pelos seus direitos, pela sua cidadania, mas também pessoas lutando pelos seus interesses, pelos seus partidos. E nós, como igreja, estamos lutando pelo quê? Qual é realmente a liberdade que nós desejamos? Na semana passada, nós finalizamos ali a carta de Filipenses destacando algo muito interessante. A oração que os discípulos faziam diante das perseguições. A oração que os apóstolos faziam diante da opressão que eles estavam sofrendo. E nós vimos ali que eles não oravam dizendo: Senhor, nos livra disso. Não permita que nós passemos por essas circunstâncias, por essas situações. Não era essa a oração que eles faziam. A oração que eles faziam é: Senhor, nos dá ousadia para continuarmos falando da Tua palavra. Nos dá coragem para continuarmos proclamando a verdade do Senhor. Essa semana eu vi um artigo muito interessante que me chamou a atenção.
uma igreja foi registrar o seu estatuto. Foi aqui em São José dos Campos. Aliás, lá, né, a gente está aqui em Taubaté, foi lá em São José dos Campos. E dentro de um dos artigos ali do estatuto, eles tinham colocado que, como igreja, eles não iriam realizar casamentos de pessoas do mesmo sexo. Eles colocaram isso lá. E aí, quando eles foram registrar, eles não puderam registrar porque eles tinham que retirar esse artigo, porque estava indo contra a Constituição. Irmãos, nós estamos caminhando para isso. Caminhando para uma situação onde nós perderemos muitas vezes a nossa liberdade física, mas jamais perderemos a liberdade de expressarmos a nossa fé e de vivermos a nossa fé, mesmo que tenhamos que enfrentar as consequências disso. Um grito de liberdade. Em Romanos capítulo 8, aliás, versículo 1 e 2 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Eu não estou dizendo aqui que você não possa lutar pelos seus direitos como cidadão brasileiro. Você tem todo o direito de fazer. Mas entenda que a verdadeira liberdade não é essa que as pessoas estão procurando. A verdadeira liberdade é aquela que Deus quer lhe dar através de Jesus Cristo. Libertar você do pecado, da escravidão, do medo, da morte. E dar a você uma vida abundante, vida plena. Não somente pela eternidade, mas também aqui e agora. É isso que Deus quer fazer para nós. E nós temos que estar realmente dispostos a colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor e continuar falando, proclamando que somente Jesus é aquele que traz a salvação e nenhum outro. Como diz Atos capítulo 4, versículo 12: não há nenhum outro nome dado no céu, na terra e debaixo da terra, pelo qual nós devamos ser salvos. É somente em Jesus. Grito de liberdade, irmãos. Guarde isso. Não foi dado às margens do Ipiranga. O grito de liberdade foi dado na cruz, lá no Calvário. Está consumado. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus. Bendizemos o teu nome, porque mais uma vez, ó Deus, o Senhor tem manifestado, ó Pai, a presença do teu Espírito Santo aqui, ó Pai, em nossas vidas. Os louvores que a ti foram entoados, nas orações feitas, mas principalmente, ó Deus, através da palavra do Senhor. Palavra esta, ó Deus, que veio como revelação, ó Pai, direta do Senhor para as nossas vidas. Aonde o Senhor, ó Pai, tem nos ensinado, ó Deus, o caminho que nós devemos andar. Te agradecemos, porque ali na cruz, o teu Filho, ele se sujeitou, ó Deus, a crueldade dos homens. Ele se sujeitou, ó Pai, a carregar sobre si os pecados da humanidade. E o peso sobre ele, ó Pai, foi tão grande, mas tão grande, ó Deus, que nós não temos como medir, ó Deus. Mas ele fez isso, ó Deus, com o propósito de
trazer a salvação do Senhor para as nossas vidas, para que nós possamos reconhecer que só o Senhor é Deus e não há nenhum outro além de Ti, que só o Senhor é Rei e governa sobre tudo e sobre todos. Por isso te agradecemos, Pai. Te agradecemos por esse sacrifício. Te agradecemos pela salvação que o Senhor nos deu. Unicamente por causa da sua graça, misericórdia e do seu amor. Amor este, ó Pai, que nos alcançou, que nos salvou, que nos trouxe, ó Deus, a verdadeira liberdade, ó Pai, do que é viver e desfrutar a alegria e a paz que só o Senhor pode dar. Bendizemos o Teu nome, Deus, e te agradecemos por isso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto. Agradeço àqueles que, porventura, estão aí nos visitando nesta noite. Nós temos um casal ilustre aqui, que já faz um tempo que não estava com a gente, Fabrício e Rafaela. Muito bom vê-los aqui. Deus continue aí abençoando a vida de vocês. E a todos também, o irmão Renato, com a sua família, outros irmãos que estão aí presentes, muito obrigado. Vamos colocar em pé, vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo de comunhão, de adoração e de uma palavra de Deus para o nosso coração. Ó Pai, nós te louvamos e bendizemos o Teu santo nome, ó Deus, pelo culto desta noite. Somos gratos ao Senhor por tudo que nós fizemos aqui, ó Deus, pois como eu orei no início, nós o fazemos unicamente para honrar e glorificar o Teu santo nome, pois foi para isso que o Senhor nos criou. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe, ó Pai, durante esta semana. Que o Senhor, ó Pai, nos dê sabedoria e discernimento, ó Deus, para conduzirmos as nossas vidas de acordo com os Teus propósitos. Propósitos esses estabelecidos pelo Senhor na eternidade. Por isso te bendizemos e te louvamos, ó Deus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Teu Espírito Santo, seja com o Teu povo que se reúne aqui neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados. Tenha uma semana na presença do Senhor.